Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui no laboratório que eu trabalho dentro da universidade, com curso de medicina, laboratório morfofuncional. E hoje na aula surgiu uma dúvida que eu queria compartilhar com vocês que acompanham a gente dentro do canal. Então nós estávamos falando hoje sobre inibidores de bomba, sobre medicamentos da família do omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. E uma das questões que surgiram aqui em discussões era sobre a questão do uso contínuo dessas drogas, do uso prolongado desses fármacos. Então muitas vezes as pessoas utilizam esses fármacos de forma contínua, todos os dias. Talvez porque ela tem algum problema gástrico, algum desconforto, e ela resolve tomar diariamente esse omeprazol. Então eu conheço muita gente, alguns pacientes que fazem esse uso contínuo desse medicamento. E o que pode acarretar? Qual é o problema de fazer o uso prolongado, o uso contínuo, sem orientação correta, sem orientação e acompanhamento de um profissional médico, sem acompanhamento de um profissional farmacêutico? Então, o que vai acontecer com esse paciente? Qual é o risco que ele corre? Eu vou colocar algumas situações que são as mais comuns relacionadas ao uso prolongado, ao uso contínuo desse tipo de medicamento. Uma delas é uma alteração sobre o processo de digestão e de absorção dos alimentos de um modo geral. Nós temos algumas enzimas, entre elas a pepsina, através do pepsinogênio, que é convertido nesta enzima, e essa enzima é responsável no estômago em fazer o processo de degradação de proteínas e de digestão de carne, por exemplo. Então esse processo de digestão ele depende muito do pH ácido. E esse ácido do estômago, esse pH ácido é o que faz a ativação dessas enzimas. Consequentemente, o paciente que faz o uso contínuo desses medicamentos da família dos prazóis, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, são vários da mesma família, ele corre o risco de ter uma falha no processo da digestão e uma dificuldade na absorção desses nutrientes, uma dificuldade maior na absorção dessas proteínas. Consequentemente, uma falha nutricional, uma dificuldade nutricional que pode trazer prejuízos graves para esse paciente. Então, lembrando sempre que quando você toma um comprimido, por exemplo, de omeprazol, você inibe em 90% a secreção ácida do seu estômago. Normalmente você secreta 1,5 litro, 2 litros de ácidos diariamente. E esse ácido ele serve para uma série de funções, entre elas o processo digestivo, e ele ativa esse sistema enzimático que facilita a degradação e a digestão de proteínas. Então, a partir do momento que você faz o processo de ingerir continuamente, frequentemente, o uso de inibidores de bomba, você vai acabar trazendo um prejuízo na absorção desses alimentos, não só na absorção de proteínas, mas também na absorção de outros nutrientes. Qual é o outro problema? O outro problema também é que o suco gástrico, que é secretado, que você inibe quando você toma um inibidor de bomba, omeprazol, esomeprazol e outras substâncias, você acaba interferindo na proteção do seu organismo contra infecções. O ácido do estômago tem uma função extremamente importante, que é fazer com que você tenha uma destruição de bactérias, de vírus, de substâncias que podem, agentes que podem causar infecções gastrointestinais. E quando você usa de forma contínua, de forma incorreta, o uso indevido desses fármacos, dos inibidores de bomba, você acaba diminuindo a produção do ácido e, consequentemente, o seu organismo fica mais suscetível a ter infecções gastrointestinais, infecções que podem ser extremamente severas, como é o caso de diarreias graves, que pode causar outros danos para esse paciente, a desidratação e outras complicações. Então você fica mais suscetível a ter gastroenterites, infecções gastrointestinais causadas por bactérias ou por vírus, porque você não está produzindo ou você está inibindo a liberação de quase que 90% do seu ácido no estômago e, consequentemente, quando você ingere alguma substância, algum alimento que tem uma bactéria presente, isso é até comum, o alimento não é totalmente isento desses micro-organismos. Quando você ingere esse alimento, você corre o risco de ter mais infecções, porque o seu mecanismo de proteção, que era o ácido, acaba não está ativo, não está funcionando, não está atuando nesse processo. Um outro problema que é importante a gente lembrar é que essas drogas elas podem mascarar problemas gástricos mais graves, inclusive mascarar sintomas do câncer gástrico.
Então, o indivíduo que faz o uso contínuo pode estar desenvolvendo uma lesão gástrica severa, um câncer gástrico, e você está usando a medicação mascarando esses sintomas, e a pessoa acaba não procurando o atendimento do profissional especializado, do médico, para avaliar clinicamente qual é o problema de verdade que esse paciente tem. Então você pode estar mascarando esses sintomas gástricos, né? Inclusive alguns estudos falam até na promoção, na facilitação do desenvolvimento de tumores gástricos pelo uso contínuo dessas substâncias. Nós não vamos entrar diretamente nesse processo agora, mas dando uma visão geral para você, lembre que você pode estar mascarando sintomas que podem ser uma doença mais severa, uma doença mais grave, uma lesão gástrica mais severa, inclusive o próprio câncer gástrico, quando você faz o uso frequente desses medicamentos. Uma outra alteração, muitas das vezes esses medicamentos interferem na absorção de outros fármacos. Então muitas vezes você perde a absorção, perde a ação de outros fármacos, de outros medicamentos, porque você está tomando inibidores de bomba de forma errada, de forma contínua. Então lembra sempre que exige uma orientação de um profissional especializado, um profissional médico, do farmacêutico, sobre a questão do uso dessas medicações. O uso contínuo não é recomendado. Em algumas situações muito específicas pode ser prescrito o uso frequente e contínuo desse medicamento, mas na grande maioria das vezes não é legal que você faça o uso contínuo desses fármacos. Se você está fazendo o uso contínuo, provavelmente você não está tratando de forma correta, os seus sintomas estão retornando com mais facilidade, e por isso que você está recorrendo à medicação. Isso pode trazer malefícios. Eu coloquei 3 situações bastante importantes. O número de infecções pode aumentar, gastroenterite, infecções, diarreia podem aumentar porque você está fazendo uso frequente desse fármaco. O outro problema é mascarar sintomas que podem ser relacionados a doenças mais graves, por exemplo, como um câncer gástrico, que o paciente pode estar mascarando esses sintomas, e você pode ter alterações na digestão e na degradação desses alimentos, dificultando o processo de absorção de nutrientes, principalmente de proteínas que são dependentes desse pH ácido, dessa ação enzimática para degradar essas proteínas e você ter a absorção delas. Além do que eu tenho prejuízo na absorção de vários outros fármacos com interações medicamentosas. Então oriento sempre você procurar um especialista para conversar com ele, porque não é o tratamento correto fazer o uso contínuo deste tipo de fármaco. Família do omeprazol, pantoprazol, isomeprazol, família dos prazóis aí, que são inibidores de bomba. Então não faça o uso contínuo. Recomendo sempre que você procure auxílio, orientação, para que você possa fazer o uso de forma correta e tratar de forma adequada o seu problema de saúde. Esse é mais um vídeo, acompanhe a gente nas redes sociais. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, deixa o seu like, pode mandar mensagem para a gente, nós vamos estar acompanhando e respondendo as mensagens que vocês enviarem, e a gente está à disposição para ajudar com muita informação, com orientações legais sobre o uso correto das medicações, sobre o uso farmacológico e efeitos de drogas sobre os pacientes. Então ficamos à disposição, valeu, acompanhe a gente aí nos próximos vídeos, até mais!